Olá, meus amigos. Estamos aqui no canal Infor Brasil, dando apoio para o Infor Maranhão, no grande evento Ciclo de Palestras Estudando Crimes, agora com o professor Wallace, né? Vai falar sobre a tecnologia na perícia. Tudo bem, professor? Não sei se eu pronunciei corretamente seu nome, Simão, peço desculpas. Não, acontece, né? Ao vivo sempre assim. Tudo bem, professor? Boa noite, é uma grande satisfação estar aqui com o senhor nessa palestra, super interessante. O Marco me adiantou que, inclusive, o senhor está responsável aí pela tecnologia, de levar a tecnologia para o local de crime, né? Os tablets, que nós poderíamos chamar também de até cadeia de custódia digital, ou cadeia de custódia eletrônica, enfim. É algo que a gente sempre sonha para a perícia, né? Avançar nessa questão do local de crime até a questão da cadeia de custódia, que ainda é um ponto crítico aí para a nossa perícia, né? Pode ficar à vontade para fazer suas apresentações, seu currículo, enfim. Primeiramente, boa noite, né, a todos, muito boa noite. Queria agradecer o convite do Marco, estender também um abraço aí para a Tânia, para ti também, Pablo, para o Cássio. Obrigado, professor. Para todos aí, dizer que o Infor está fazendo um papel fundamental, né? Esses circuitos de palestras, ele fomenta a informação, principalmente para quem tem interesse em entrar nessa área forense, aí, juízes, enfim, advogados, peritos. Tá bom? Excelente, professor. Então, a gente vai... o senhor pode já ir em sua transmissão, da sua apresentação. A gente vai começar e, ao final, vou copiando as perguntas do chat e volto aqui com o senhor para a gente fazer as respostas lá aos comentários. Fique à vontade para iniciar, então, a sua apresentação. Boa apresentação. Então, como bem Pablo falou, o perito ele gosta de se cercar, né, dessas tecnologias. Eu vou falar um pouco para vocês das tecnologias que nós utilizamos em local de crime, aplicadas à realidade brasileira. Falar um pouco sobre drones, sobre, enfim, várias tecnologias, tanto equipamentos eletrônicos como aquelas estruturas que não são eletrônicas, mas são consideradas também tecnologias. Vou explicar aqui com detalhes, tá, para vocês. Então, explicando o título, nós vamos falar um pouco o que são tecnologias. Tecnologias nada mais é do que tudo que se estuda, toda a técnica aprimorada, na verdade, né? Então, o estudo da técnica, nós damos o nome de tecnologia. Então, tudo que envolve técnicas relacionadas, por exemplo, à coleta de vestígio em local de crime, a um padrão fotográfico, a uma coleta de vestígio, o tipo de coleta, porque cada vestígio tem um tipo de coleta diferente. Então, tudo isso nós podemos atribuir o termo tecnologia a todas essas formas que o perito utiliza no local para poder fazer um estudo apropriado do crime, né? Então, a palestra, nós aqui estamos no circuito de palestras estudando crimes. Primeiramente, nós precisamos definir essas tecnologias, o que o perito precisa dispor de material para poder ir para o local de crime e realizar um estudo bem feito, né? Então, o Brasil ele tem diversas tecnologias. Aqui no Maranhão não é diferente no estado do Ceará, não é diferente em São Paulo. Algumas coisas mudam, mas eu vou explicar aqui adiante, tá? Aplicadas está relacionada à gestão. Não, a gestão vai gerenciar, vai definir qual tecnologia vai ser adotada, aquele instituto, né? Então, no mercado existem diversas tecnologias, falando aqui em equipamentos eletrônicos, né? E ele vai ponderar, a gestão vai ponderar, a Secretaria de Segurança Pública, ou então o instituto, ele vai ponderar qual o custo-benefício, qual a aplicabilidade, qual a usabilidade e qual o custo, né? O que ele vai desembolsar ali para poder aplicar aquela tecnologia em local de crime, tá? Os levantamentos são feitos por peritos criminais. Então, o início do estudo de um crime, ele se dá no local do crime, propriamente dito, né? Esse local pode ser virtual, pode ser um local físico, pode ser um local psicológico até, porque nós temos as perícias psicológicas também. Então, no levantamento em local de crime, o perito ele vai utilizar desses equipamentos, assim como eu faço até uma analogia
aos médicos, né? Os médicos, eles utilizam de diversos equipamentos ali para tração diagnóstico, né? A mesma coisa é o perito criminal, de que valia um exame, um vestígio sanguíneo se não tivesse, por exemplo, um laboratório de DNA, né? Para definir qual é o perfil genético que pertence àquele vestígio sanguíneo. Então, como eu falei, as tecnologias, elas existem diversas, né? Inclusive os equipamentos eletrônicos, que eu vou falar na frente. Mas nós temos o SUAB, por exemplo. SUAB, inclusive eu tenho ele aqui na mão, ele possui uma composição plástica específica para coletar o vestígio de sangue, por exemplo, o vestígio biológico. Ele tem uma coloração transparente. Isso tudo passou por um estudo de técnica para chegar nesse modelo, nesse produto aqui, com essa dimensão, com essa especificação, com esse lacre aqui, né, com esse invólucro que pode ser anotado. Então, isso aqui possui muita tecnologia. Talvez não pareça, mas possui sim. Os nossos famosos lacres, né, as embalagens da cadeia de custódia, tão falada aí, a composição do plástico, ela possui uma composição especial, cada vestígio possui um tipo de envelope, um tipo de acomodação, um tipo de armazenamento apropriado, né? Então, esse aqui é o do tipo plástico, possui um lacre aqui também, uma numeração, um espaço para você preencher aqui as informações, enfim. E uma outra tecnologia que começou de uma forma mais artesanal, mais assim física, vamos dizer assim, depois evoluiu para uma versão mais eletrônica, são as câmeras fotográficas. Hoje é o equipamento mais utilizado no mundo, o equipamento eletrônico mais utilizado no mundo são as câmeras fotográficas junto com os displays, né? Os displays também são os equipamentos eletrônicos mais utilizados hoje em dia. Então, especificamente falando, nós vamos falar sobre os equipamentos eletrônicos, e que o perito ele precisa se valer desses equipamentos, dessa estrutura, para que o crime, né, seja estudado da melhor forma possível. Não pode passar nenhum vestígio. Existem vestígios que se degradam ao longo do tempo. Então, se nós fomos no local e conseguimos detectar aquele vestígio, coletar aquele vestígio, armazenar e fazer o estudo apropriado, esse vestígio certamente ele não será perdido, né? Todas as informações que estarão nele serão desvendadas, tá, ok? Vamos aqui falar sobre, por exemplo, scanner 3D. Eu vou falar sobre esses três equipamentos, basicamente, né? São os equipamentos mais atuais, que estão aí em alta, né, na perícia. Nem todos os estados possuem esses equipamentos todos aí. O scanner 3D, por exemplo, é um equipamento caríssimo, né? Então, alguns estados possuem, os que não possuem pedem emprestado, né, para quem tem. As nossas vantes, vou explicar o que são vantes, são os drones, né, os famosos drones, popularmente conhecidos como drones, e a tecnologia do TLC. TLC é genuinamente maranhense, tecnologia que nasceu aqui no Maranhão, e que auxilia, né, o perito no local de crime. A maioria dos estados utilizam caneta e papel quando vão no local de crime. Aqui no Maranhão, há uns 3 anos, nós já mudamos parte, né? Ainda utilizamos o papel para algum detalhe que a gente precisa anotar, mas a maioria das informações são coletadas e armazenadas no TLC, que é o tablet em local de crime. É o tablet em local de crime. Vou explicar cada um aqui, passando primeiramente vamos ver aqui, pela ARP, ou VANT, tá? Eu deixei o nome drone riscado ali em vermelho, de propósito, que é para os colegas que estão assistindo nunca mais utilizarem a palavra drone nos seus laudos periciais, ou então peças que forem aí na justiça, por se tratar apenas de um apelido. A palavra drone, ela não é uma palavra formatada de acordo com a ANAC, de acordo com o nosso Departamento de Controle Aéreo, de acordo com a Força Aérea Brasileira. O nome drone não é utilizado, é um nome popular. Tá? Por um acaso, eu posso falar drone aqui, a gente pode falar
nossas conversas, mas no lado pericial nós vamos utilizar a ARP, que é a sigla, né, para aeronave remotamente pilotada, e VANT, pode ser também, né, que é o veículo aéreo não tripulado, ok? O equipamento mais utilizado como drone, né, aqui no Brasil esse equipamento aí que é da Phantom, é o DJI Phantom 4. Tá? Esse aí ele possui uma câmera de altíssima resolução, boa autonomia de voo, né, e além dele ter um giro de câmera muito bom, um armazenamento muito bom também. Então, é muito utilizado, além de ser barato, né, ele é acessível, né? Qualquer instituto, qualquer Secretaria de Segurança Pública pode perfeitamente utilizar um drone desse para levantamento fotográfico. A gente vai ver aqui a utilização dele, tá? Então, como eu havia falado, as referências aí da ANAC, vocês podem acessar o site da ANAC, acessar o site do Departamento de Controle Aéreo e da Força Aérea Brasileira. Então, lá estarão as leis, tem uma lei que foi publicada, se não me engano, em 2018, ou foi 2019, que é a lei do drone, tá? A lei de utilização do drone aqui no Brasil. Então, por que nós não utilizamos a palavra drone? Além da palavra ser uma palavra que conota um sentido, um apelido, a gente importou esse apelido dos Estados Unidos, a palavra drone está associada ao uso recreativo do aparelho. Então, quando se utiliza de forma profissional, nós utilizamos a denominação ARP, né, ou VANT. Então, dentro da utilização profissional, nós temos o plano de voo, todo levantamento de local e que vai utilizar tomadas fotográficas de drones, pelo drone, temos que fazer um plano de voo. Tá? Existem outros parâmetros, outros itens também necessários para fazer a utilização de forma profissional desses equipamentos na polícia científica. Tá? Outra coisa é o piloto certificado. Lá dentro da lei dos drones também está previsto a utilização de um piloto certificado. O piloto certificado ele vai ter autorização para levantar voo do drone, ele vai poder levantar o voo até 400 pés ou mais, e além de ser seguro, né? Você opera o drone ali sem risco, né, de ocorrer um acidente com alguma pessoa, enfim. Como eu já havia falado, para uso profissional, o protocolo fotográfico ele vai sobrevoar uma área, pode ser uma área de acidente, pode ser uma área de homicídio também, e qualquer outro tipo de crime ambiental, por exemplo. Então, eu que trabalhei 10 anos na área de acidente de trânsito, morte violenta, então, estou agora voltando a essa área, estava 1 ano fazendo o serviço de fichas, e é muito útil a utilização de um drone local, porque a gente tira fotos e faz o croquis ao mesmo tempo, né? Hoje em dia, a gente está fazendo o seguinte, tirando foto com as máquinas fotográficas, né, a realidade do Brasil, e fazendo as anotações do croquis no papel, numa folha de papel e caneta também, ok? E a modelagem 3D, através dessas fotos, essas ortofotos, que o drone ele faz o sobrevoo daquela área e tira várias fotos do local, você pode fazer uma modelagem 3D daquela cena de crime. Você vai também, depois de fazer essa modelagem 3D, tomar certas medidas que talvez no local você possa ter passado desapercebido, que possui uma boa precisão. Também pode ser fotografado vestígios que você, de repente, pode ter esquecido de fotografar quando utiliza uma câmera fotográfica normal, né? Então, essas são as especificações do drone, especificações do profissional. Nós vamos aqui falar um pouco sobre como que são a utilização dele, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma área, um exemplo como se fosse um crime ambiental, não é nesse caso aí, mas falando aqui como essa área em amarelo será a área de cobertura do drone, e que você seta na base, né,
na tela do drone, onde que ele vai percorrer e quais são os pontos que ele vai tirar fotos. Tá? Eu até convido vocês a visitar esse site, né? capturereality.com. Lá vou ter um modelo 3D de uma cena real. Você pode navegar ali, percorrer toda a cena, olhar como que é a qualidade das fotos. As fotos são tiradas em altíssima resolução, a filmagem da câmera é em 4K, então tem vários pontos positivos na utilização do drone. Tá? Então, um exemplo aqui dele percorrendo a área, eu vou botar aqui por enquanto. Vou fazer um vídeo, né? Vou botar um vídeo para vocês olharem como que funciona lá no Amazonas. Que eles utilizam drone, alguns estados utilizam. Aqui no Maranhão ainda não temos esse privilégio. Vamos ver se ele vai tocar o vídeo, vamos ver. Pronto. E Pablo, eu acho que está saindo áudio, né? Oi, professor, desculpa. Está muito baixo o áudio do vídeo, professor. Não dá para... Vou tentar aumentar aqui. Tá bom. Não deu? Não. Muitas vezes, pessoal, o vídeo, ou ele fica meio lento, ou às vezes o áudio talvez não fique bom. Então, eu vou passar para frente. Na verdade, aqui o colega está explicando que lá no Amazonas, né, eles utilizam o drone, fazem também locais de crimes ambientais, locais de acidente de trânsito também, morte violenta, mas para locais abertos, assim. Ele tem essa desvantagem, na verdade, que só utiliza em locais abertos, em locais fechados não, mas ele é um equipamento barato, é um equipamento que é bastante utilizado, tem muita serventia para a perícia criminal e de fácil utilização. Então, o equipamento está em alta aí, muitos, São Paulo, Goiânia, se não me engano, Rio Grande do Sul, Amazonas, Mato Grosso também tem. Então, vou passar para frente. Vou falar agora sobre o scanner 3D, um outro equipamento que muita serventia para a perícia criminal. O scanner 3D é famoso aí por participar do estudo do crime lá, em vários crimes. Teve um recente em São Paulo também, que na igreja, dentro da igreja, que foi utilizado bastante o scanner 3D. Então, o scanner 3D, esse equipamentozinho também da marca Faro, tem outras marcas também, São Paulo utiliza outra marca, mas a mais famosa aí, mais utilizada é a Faro, né? Mundialmente famosa. Então, essa é a carinha dele, não é um teodolito eletrônico, apesar de parecer um teodolito, mas não é. A setagem dele, a configuração parece um pouco, né? Mas a funcionalidade dele não tem nada a ver, na verdade. Ele é um feixe de laser e um conjunto de lentes que ficam girando em alta velocidade, fazendo o scanner realmente da área e que você vai fazer o estudo lá, o levantamento de local de crime. Tá? Ele serve para locais abertos e fechados, porque vai fazer uma varredura do local, buscando todos os vestígios ali no chão, projéteis de arma de fogo, estojos, o corpo também da vítima, enfim, diversos vestígios em que ele vai armazenar todas as informações dentro de um cartão de memória, ou então de um pendrive, e você pode exportar isso para um computador e fazer todas a análise que você precisar fazer, em termos de medida, em termos de fotografias, enfim, tudo que tiver de dúvida será tirada na análise através de um scanner 3D, ele é perfeito.
apesar de alguns itens negativos, alguns pontos negativos, eu vou explicar aqui no final aqui do vídeo, tá? Explicando como é que funciona. Então, ele é o ideal quando o crime é complexo, né? Então, quanto maior a complexidade do crime, mais adequada é a utilização desse equipamento, porque um local de crime com diversos vestígios, inúmeros vestígios, você, de repente, pode deixar passar algum vestígio e o equipamento ele vai escanear e vai deixar todo no modelo 3D para você trabalhar posteriormente no computador. Então, como eu falei, uma modelagem 3D da cena, e aqui um exemplo fictício, né, de um levantamento em local de crime, que existe um cadáver aqui, outro cadáver aqui, e diversos vestígios aqui, provavelmente estojos ou projéteis de arma de fogo. E nessa van, pode ser que tenha algum vestígio ali dentro, e o scanner ele pode ser também colocado dentro da van para fazer o escaneamento 3D da van. Olha que interessante, né? Então, você terá vários modelos aqui, todos encaixados, em que você pode separadamente analisar somente a van, somente o interior da van, ou então o exterior aqui, com todos esses vestígios presentes aqui nessa cena de crime. Tem uma desvantagem que quando você faz a utilização desse equipamento numa cena de crime, você tem um certo tempo, precisa ter um tempo para configurar o equipamento, porque cada ponto em que ele vai fazendo o scanner, né, precisa fazer em vários pontos, não é só em um único ponto. Então, no mínimo, aí, no local aberto, você precisa de uns 3 pontos para fazer esse scanner desse. Ele gasta, em média, 20 minutos, mais ou menos, 10 minutos, 20 minutos em cada ponto. Então, quanto mais pontos você escanear a área, melhor será o seu modelo 3D, porém, mais tempo vai levar para você configurar em local, para você configurar também lá no instituto, quando chegar, né, do local de crime. E aí, o maior o arquivo, mais pesado ele fica, né? Então, tem essa desvantagem, além de ser um equipamento um pouco caro, vamos dizer assim. Há uns 10 anos atrás, ele custava perto de 1 milhão, não sei quanto que ele está custando exatamente hoje, mas eu escutei na faixa de mais de R$1 milhão. Esse é equipamento da FARA, né? Tem outros mais baratos, mas esse é nessa faixa de preço aí. Nem todo instituto tem condição de pagar, né? Mas ele é ótimo, né? Cumpre a função. Aqui outro vídeo, né? É uma reportagem da Globo falando sobre o caso. Não vou passar o vídeo, né? Mas eu vou explicar que existiu uma operação, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, e ele traçou toda a trajetória dos policiais dentro de uma favela, se não me engano, e houve diversos disparos de arma de fogo, algumas pessoas morreram, e foi reconstruída, que não é o termo certo, né, para a gente utilizar, mas foi feita uma reprodução simulada com esse equipamento, com o scanner 3D. Então, olha que interessante, não precisou dispor de elemento humano, dispor de elemento também de tempo, né? E além de que o local não pode ser isolado totalmente, então essa modelagem 3D possibilitou aí por parte dos peritos criminais oferecer uma resposta para a justiça, né, através da reprodução simulada dos fatos, reprodução simulada virtual, vamos dizer assim. Então, não vou passar aqui, vou passar agora para a tecnologia do TLC, tá? A tecnologia do TLC, que é a tecnologia genuinamente maranhense, utilizada aqui pelos peritos criminais, tanto da capital como do interior. É um equipamento que auxilia o perito na cena de crime. Como eu falei, o perito hoje, geralmente no Brasil, na maioria dos estados, eles utilizam caneta, prancheta e papel para anotar informações de data, hora, nome da vítima, que mais? Endereço. E aí essas informações elas precisam ser repassadas por um outro suporte, um Word, e perde muito tempo, além de que não é seguro, né, você utilizar uma caneta papel na mão, porque pode sofrer danos, você pode esquecer o papel, você pode rasgar, pode acontecer
várias coisas. Né? No projeto do tablet local de crime, foi capitaneado pelo nosso colega Robson Mourão. Ele idealizou esse projeto justamente pensando nisso, para digitalizar todas as informações, vai auxiliar o perito a armazenar os dados de forma segura, com backup na nuvem também, armazenamento de fotos, e no final de tudo, quando se já tiver preenchido todas as informações de dinâmica do crime, de conclusões, de fotos anexadas, pode ser exportado a um modelo de pré-laudo. Então, o modelo de pré-laudo já definido pelo Instituto é que vai ser exportado esse modelo e o perito ele tem como, já em 2 passos, fazer a coleta dessas informações e também fazer a exportação para o modelo de laudo .x, né, através do aplicativo InLaudo. O InLaudo é o aplicativo, TLC é o nome da tecnologia, né, que é o tablet em local de crime. Esse aqui é a carinha do TLC, inclusive eu estou com ele aqui. Nós temos diversos formulários de acidente de trânsito, de morte violenta, para patrimônio, engenharia, vistoria. Então, ele se aplica a essas seções que a gente chama de... Aliás, esses modelos de perícia, esse tipo de perícias que fazem parte da seção da externa, né, que é a seção que eu trabalhei desde 2009, né, até 2018. E aí, depois, até 2019, fui na ficha e agora voltei para a seção da externa também, de novo. Então, com algumas características, o TLC possui uma interface amigável, ela utiliza ali a interface do aplicativo mesmo, do tablet, que é simples, o modelo de preenchimento é auto-preenchido, várias informações como data, horas, são automaticamente preenchidas, GPS, importante, né? Ele faz um georreferenciamento também de todas as ocorrências de acidente, de morte, de patrimônio, enfim. E nesse mapeamento, a gente pode perceber que quando vai em algum local de crime, existe um raio de 500 metros que você pode identificar, né? O perito ele pode identificar se existe uma outra ocorrência próxima daquela que ele está fazendo o levantamento de local. Ou seja, um outro colega utilizou o tablet e em outro momento posterior, o perito ele já visualizou ali que o outro colega já foi naquele local e já fez uma ocorrência ali de homicídio, ou então de furto de energia, ou então um acidente de trânsito. Enfim, como eu havia falado, agilidade na produção de laudos. Ele vai gerar um modelo, um pré-laudo, já com todas as informações de cabeçalho, de rodapé, de histórico, enfim, de dinâmica também, de fotos anexadas também. Isso agiliza muito a produção e o que existe hoje é uma demanda reprimida muito grande, porque existem poucos profissionais e as ocorrências estão aumentando, cada dia aumentando, então é uma ferramenta que realmente os peritos aqui adotaram e utilizam bastante, gostam muito. Esperamos que o Brasil inteiro possa utilizar esse tipo essa tecnologia, tá? O InLaudo possui esses protocolos do POP, né, da Senast. Existem algumas, por exemplo, algumas fotos que são obrigatórias dentro do Código de Processo Penal, por exemplo, a foto do rosto do cadáver, uma foto obrigatória. Então, será já contemplado, né, esse POP da Senast. Já falei da segurança de dados, que ele armazena tanto localmente no dispositivo, no banco de dados, as informações, quanto na nuvem também. Então, caso haja algum problema com o tablet, como desconfiguração, enfim, perda do tablet, essas informações podem ser resgatadas no banco de dados na nuvem, que é armazenado nos servidores da Google, né? O radar do crime, como eu havia falado, vou contar um caso aqui do nosso colega Wilton, que ele, na utilização do tablet, ele conseguiu identificar
conseguiu identificar um serial killer já no início de atuação. Então, pegou, assim, no início, foi muito rápido, então, até contou com a ajuda, a integração com a delegacia, que estava no local, então, o perito, assim, logo que ele percebeu essa proximidade de um outro crime, né, ele já comunicou à delegada que estava no local. Aqui é a cara inicial do tablet, TLC. O aplicativo, quando a gente abre, ele abre nessa tela, que dá um mapeamento. Esse círculo vermelho aqui significa aquela área, né, de 500 metros. O ponto azul é o ponto onde está sendo realizada a perícia naquele momento. E os pontos aqui, esses pinos em vermelho, são ocorrências já antigas, né, que outros colegas já fizeram e está acusando ali que existe uma ocorrência ali próxima. Então, foi assim que o nosso colega Wilton, ele conseguiu, a 18 metros, muito próximo do local onde ele estava, conseguiu identificar que aquela ocorrência que estava ali tinha as mesmas características da ocorrência que ele estava fazendo naquele momento. Como, por exemplo, era uma mulher enterrada, né, uma tentativa de ocultação de cadáver, ou foi a ocultação realmente de cadáver, com as mesmas características, com os mesmos tipos de lesões. E tão logo o colega identificou essa ocorrência, ele comunicou à delegada, que estava no local, e logo uma semana depois, o suspeito de ser o serial killer, um possível serial killer, aí, foi preso. Então, olha a importância, né? E quantas vidas poderiam ser aí ceifadas por esse cara, e aí, de repente, com um equipamento desse aí, que pode, de uma forma simples, de um já referenciamento, coisa que o Wilton fez no caso dos meninos emasculados, ele já tem uma certa prática com relação a serial killer, ele identificou de forma rápida e foi muito proveitoso, né? Teve uma resposta muito boa para a sociedade e todo mundo da delegacia, os peritos, nós aqui do Instituto ficamos extremamente felizes. Esse aqui é o formulário eletrônico, né? Que a gente preenche com as informações de registro, de número de laudo. Aqui é a informação do informante, né, da ocorrência, que é o CIOPS, meio de comunicação, enfim, vários dados aqui, da pior, já até mencionei aqui, GPS também. Então, o perito ele vai se atentar somente ao preenchimento de informações como dinâmica do crime, como considerações técnico-periciais, que realmente são informações que o perito ele precisa desprender um pouco mais de tempo. Ele não precisa desperdiçar o seu tempo, né, o seu precioso tempo, com anotações que podem ser feitas de forma automatizada, essas informações mais simples, né? Então, o perito ele vai desprender um tempo maior para realmente fazer uma análise mais aprofundada, um estudo mais aprofundado com relação ao caso em si, com as suas interpretações periciais, com a espera também de outros exames, com isso correlacionar todos os vestígios e montar uma dinâmica possível para o caso. Se possível, colocar também um autor na cena do crime, né, através do exame de DNA. Né? Nem sempre a gente consegue fazer essa harmonização, mas a busca é para que, através desse equipamento, haja esse tipo de interação mais rapidamente, tá? Que a gente não perde muito tempo com a digitação de laudo, com a formatação, com a colocação de informações desnecessárias, até esquecidas, né? Então, está aqui o exemplo do equipamento em funcionamento. Lá no Instituto, nós temos uma versão em PC, que o perito ele pode, além de fazer o preenchimento eletrônico no tablet, ele pode também acessar o aplicativo através dessa versão do PC, que é até mais, que alguns peritos preferem, né, essa versão, porque ele faz a digitação no teclado, é bem simples, melhor do que no tablet ou no celular, né?
Então, aqui também seria uma reportagem, nosso colega Robson Mourão, ele explicando, assim que lançou a versão do tablet, isso foi em 2018, já tem 2 anos funcionando de forma oficial, e teve em 2017 uma fase de adaptação, uma fase de implantação, de testes também, e aprimoramento do aplicativo, até que chegou nessa versão 3.0, que é a versão que a gente utiliza hoje aqui no Instituto, uma versão muito mais leve, muito mais segura. Não que a primeira não fosse, né? Mas a última era muito mais segura, muito mais leve, muito mais, a interface muito mais amigável, dá menos erros. Enfim, é bem simples de usar. Não sei como é que está meu tempo aí. Não vou... Deixa eu ver aqui. Passei. Professor, o senhor tem 20 minutos ainda. Okay. Mas pode deixar um tempo para questões também. Fique à vontade. Perfeito, perfeito. Vamos falar aqui sobre o tripé de aquisição, tá? É a decisão que a gestão faz para poder aplicar esses tipos de equipamentos, que uns são muito caros, outros são muito baratos, mas uns não são tão aplicáveis como outros. A usabilidade, um tem uma interface um pouco melhor, o outro não tem, é mais difícil de você manusear o equipamento. Então, esse tripé de aquisição será feito pela gestão para poder eleger o equipamento, qual equipamento a perícia vai utilizar, né? Vai se nutrir e vai facilitar aí o trabalho dos peritos e vai melhorar a eficiência da justiça, para que tenhamos uma sociedade um pouco mais justa, né? Então, a aplicabilidade, a gente denomina aplicabilidade como quais são os tipos de perícia que aquele equipamento pode ajudar. Então, por exemplo, está falando aqui sobre o drone, né? O drone ele pode ser utilizado em locais de morte violenta, pode ser utilizado em locais de acidente de trânsito, locais de crimes ambientais. Então, ele possui uma aplicabilidade boa, porém, ele não pode ser utilizado em locais fechados. Já é uma restrição em que a aplicabilidade já sofre um comprometimento. Mas a usabilidade do equipamento da ARP, ele é bem simples, é bem amigável, ele é fácil de pilotar, desde que você tenha uma certificação, desde que você tenha um curso, né, que é simples também de fazer, mas ele possui uma tela de display, ou então você pode conectar um celular, conectar um tablet e lá, através de um aplicativo, fazer todo o plano de voo, todas as manobras, todo o protocolo fotográfico, né, que existe um protocolo fotográfico a ser cumprido, que é uma requisição para o uso profissional desse tipo de equipamento. Então, não é uma foto, não é um vídeo de forma recreativa, né? Vamos dizer assim. E o investimento, ele é em conta, ele é bem barato, vamos dizer assim, custa R$10.000, aquele modelo Phantom 4, ele está nessa faixa de preço, acho que até mais barato um pouco. Mas o scanner 3D, por exemplo, a aplicabilidade dele é alta, né? A aplicabilidade é alta em relação ao drone, porque ele pode ser feito em locais abertos, locais fechados, crimes ambientais, crimes de trânsito, crimes contra a vida também. Então, todo e qualquer tipo de crime que possui um local físico, ele pode ser aplicável, sim. A usabilidade dele que é questionável, que ele demora muito para você configurar ele no local, você precisa configurar antes, além de que você precisa colocar em diversos pontos da cena, ele gasta um tempo para poder fazer o scanner da cena. Então, a usabilidade dele ela é baixa, vamos colocar assim. Um ponto negativo do scanner 3D é a usabilidade. Também o investimento
desse scanner 3D, que é altíssimo, né? Então é um ponto negativo, né, desse equipamento do scanner 3D. Já do tablet, né, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, ele é aplicável em vários tipos de crime, né? Desde acidente, morte violenta, patrimônio, vistoria, crimes de incêndio. Então, porque na verdade ele vai fazer o quê? Só o compilado das informações através do formulário digital. E, enfim, você pode aplicar isso tanto na externa, que é a seção que eu trabalhei por esse tempo todo que eu estou na perícia, como para a interna também, nas sessões de balística, na sessão de documentoscopia. A gente está montando um modelo também para a sessão interna, que vai facilitar muito, né, o trabalho dos peritos por lá, e vai formatar esse pré-laudo, que a gente chama assim. Claro que qualquer alteração que você queira colocar a mais ali no laudo, você pode fazer, porque ele é totalmente editável. E sempre vai existir esse tipo de alteração, porque existem vestígios ali que você quer dar um espaço a mais, quer falar um pouco mais, quer trazer umas referências bibliográficas para ele. Então, mas a parte do grosso, a parte braçal do lado já vai estar toda formatada, tá? Além de ser a usabilidade ser um ponto positivo, e o investimento também, que é muito barato, né? Você ter o aplicativo e o próprio equipamento em si, né? Do tablet. Então, tripé de aquisição para o drone, nós temos que a aplicabilidade é um ponto positivo, mas com ressalvas, que são os locais em ambiente fechado, que ele não é aplicável. A usabilidade é um ponto positivo, bem fácil de ser utilizado. O investimento também é um ponto positivo. Muito barato, com a Secretaria de Segurança Pública, com o Instituto, fazer uma aquisição de equipamento desse. Já o scanner 3D tem uma aplicabilidade, é um ponto positivo, ponto extremamente positivo, eu diria assim, porque ele se aplica a praticamente todo o local de crime, de área externa, né, área assim, ambiente aberto, ambiente fechado. A usabilidade já é um ponto negativo, porque precisa de uma configuração, demora muito para configurar no local. No pós-exame de local também, quando dentro já do instituto, você lá no computador, passando as informações para o PC, também precisa de uma configuração, de uma calibração das fotos para fazer a modelagem 3D e o casamento, né, da nuvem de pontos. Então, é um ponto negativo, vamos dizer assim. E o investimento também. É um equipamento extremamente caro para a realidade brasileira, vamos dizer assim, que os institutos, nem todo instituto possui esse tipo de equipamento. Já o drone, já praticamente todos os institutos possuem, a maioria dos estados possuem, muitos não possuem também. E o TLC, que possui uma aplicabilidade boa, né? Usabilidade também ponto positivo, e o investimento também é o ponto positivo desse equipamento aí, tá? Pois bem, pessoal, obrigado aí, são os meus contatos, né? Quiserem anotar aí o e-mail, Instagram, WhatsApp, tá? Vocês podem me conhecer um pouco mais ali nesses perfis aí. Desculpa se eu me atropelei em algum momento, mas é assim mesmo, tá bom? É isso, professor. Foi ótima apresentação. A gente agradece, né? Parabéns também a todos os colegas envolvidos aí nesse projeto fantástico que a perícia precisa muito, né, no Brasil, de trabalhar a tecnologia, principalmente a questão das tecnologias de local de crime e também de gerenciamento de amostras, gerenciamento de local, cadeia de custódia, é algo que sempre foi um problema assim, no Brasil, e que essa experiência de vocês traz aí algumas soluções bem interessantes. O Dr. Robson aqui, ele indica que o senhor é uma grande referência na nova tecnologia do país, parabéns. Parabeniza também como brilhante Valeu, Robson, um abraço aí. perito lá do ICRIM São Luís.
Eu tenho uma pergunta aqui, que é assim, a tecnologia ela está disponível, por exemplo, para convênios interestaduais, no sentido de outras perícias brasileiras aproveitarem a experiência de vocês, a tecnologia que vocês já trabalharam aí? Existe a possibilidade de outros colegas terem acesso? Sim, sim, existe essa possibilidade, até porque o equipamento, ele possui um aplicativo. Esse aplicativo é registrado, possui uma licença, né, para o Instituto aqui do Maranhão utilizar, e nada impede de que outros institutos tenham também essa mesma licença para utilização. Basta ter, primeiro, força de vontade, né, e querer aplicar aquilo na perícia do seu estado, né, vamos dizer assim, comprar o equipamento, que é o próprio tablet. Uma outra dúvida, professor, essa tecnologia, principalmente o software, ele foi desenvolvido pelo ICRIM ou ele foi empresa particular? Vocês fecharam uma parceria com uma empresa? Não, foi uma experiência do ICRIM mesmo. Existe uma primeira versão. Legal. A primeira versão que muitos peritos tiveram ideia, né? Então foi crescendo, foi aprimorando e chegou nessa última versão em que eu acho que eu dei uma contribuição maior, vamos dizer assim. Eu desenvolvi. Que legal. Parabéns, professor, pela iniciativa, né? Que foge até, muitas vezes, a atribuição, mas, assim, o perito veste a camisa e isso é muito legal. Parabéns mesmo aí pelo seu trabalho. Vou dar mais uma olhada aqui. Marcos, se quiser fazer alguma pergunta para o professor, eu vou olhar no chat se tem mais alguma pergunta. Ó, aqui o Robson também agradecendo aqui pelo comentário do Odenilson. Várias pessoas aqui parabenizando pela palestra. Excelente palestra. Obrigado a todos aí. Basicamente, realmente parabenizando aí você. Vários colegas aí agradecendo pela palestra e parabenizando. Professor Marco, tudo certo? Agradecer, então, ao nosso palestrante, encerrando o dia de hoje, com chave de ouro, né, Marco? O que acontece? Para vocês que estão assistindo a gente escolheu o Alisson para fechar o primeiro dia do evento, porque é uma coisa, o evento em si foi desenvolvido todo pelo Informa Maranhão, a gente que deu a sugestão das palestras, o Pablo, como é da diretoria geral, ele só disse, segue a linha, e a gente continuou o serviço. E o Alisson, por ser um parceiro do ICRIM aqui de São Luís do Maranhão, a gente pediu que ele encerrasse o evento justamente com o TLC, que é uma coisa genuinamente maranhense, desenvolvida pelos peritos, como eu costumo dizer, pelas pérolas daqui do Maranhão, a prata da casa. E a gente, às vezes, dificulta a vida deles, que a gente começa a mostrar o que eles fazem, o pessoal lá fora está querendo vir buscar. Então, contanto que não levem o Alisson lá para fora, a gente até aceita dividir, né? Tá bom, eu gosto de praia. Agora lasca-se lá tiver praia também, né? Tá certo. Gente, então é o seguinte, a gente vai encerrar hoje o primeiro dia de evento com... Você já viu isso aqui em algum lugar, né, Pablo? Eu conheço vagamente. A gente vai encerrar hoje com um sorteio de um livro de biologia forense. Bacana. Esse livro é legal. Tens como liberar o compartilhamento para mim também, Pablo? Eu vou tirar aqui, então. Tá liberado já. Só sair aqui. Você está liberado para qualquer um. Ok. Então, vou compartilhar rapidinho a minha tela aqui. Conseguem ver direitinho a tela? Sim. Tá aqui, ó. Perfeito. O brinde, a gente está dentro da plataforma do DOIT, tá? O brinde daqui, introdução à biologia forense, e eu vou colocar para os credenciados. Sorteando.
Valquiana de Souza Portela Mourão. A Valquiana está por aí? Está acompanhando ao vivo? Dá um alô aí no chat. Parabéns, Valquiana. Então, o que acontece? A Valquiana vai receber um exemplar do Introdução à Biologia Forense, tá? Que, por um acaso, o Pablo é um dos organizadores e autores de capítulo do livro. Parabéns a Valquiana. Alisson, a gente só tem a agradecer essa visão tecnológica que você deu para a gente. Eu estava aqui no bastidor só observando. Vários amigos, inclusive a doutora Aline Lobato, que está lá na Paraíba, disse que ela ia correr para assistir a sua palestra, que ela estava interessada nessa tecnologia também. Ela é da área da psicologia jurídica. E a gente só tem a agradecer por esse passeio tecnológico. Agradecer mais uma vez aos peritos do Maranhão, que sempre dão essa força para a gente, sempre que podem, estão aqui com a gente com as palestras, tudo. E lembrar para o pessoal que amanhã a gente começa com Robson Mourão, dentro do hall de alunos das faculdades, dispensa apresentações. O professor Robson é unanimidade na área tanto do direito quanto da perícia, figurinha carimbada nos eventos do Infor, parceiro de longas datas. Eu que agradeço, tá, Marco? Tá Parabéns certo. aí por essa iniciativa de fomentar, né, como eu já tinha falado, vou reforçar aqui para os futuros juízes, advogados aí, peritos criminais que estão assistindo, né, esses circuitos de palestra do Infor, essas informações de qualidade, trazendo para eles, isso vai ser importantíssimo, né, para a evolução da nossa justiça e melhoramento aí de tudo, tá? Obrigado, valeu. Pessoal, Alisson, obrigado aí pela sua apresentação, tá? A gente agradece. Queria só mandar um abraço para a minha amiga Mirella, que mandou uma mensagenzinha lá no chat também. Marco, obrigado pelo convite e até a próxima. Estamos